Esse vídeo é para a apresentação final do trabalho final de Legística, da disciplina de Legística. Nós vamos apresentar o projeto de lei 6474. Nesse trabalho nós faremos a apresentação do projeto de lei, apresentando também a sua justificação e a avaliação do seu impacto legislativo. O projeto de lei 6474, ele institui o programa Bicicleta Brasil, que é o incentivo da inserção da bicicleta como meio de transporte. O Plano Bicicleta Brasil ele é obrigatório em cidades com mais de 20 mil habitantes, até mesmo porque nossa Constituição Federal prevê que as cidades com mais de 20 mil habitantes têm de ter um plano diretor de desenvolvimento urbano. E dentre as diversas diretrizes que o plano vai traçar, estão a promoção de uma cultura de uso do sistema cicloviário, a redução de emissão dos níveis de poluentes, a conscientização da sociedade acerca dos efeitos indesejáveis do uso de automóveis em detrimento do transporte coletivo e de outros meios não motorizados, e ações voltadas para a melhoria do sistema cicloviário em si. Okay. Além dessas diretrizes que o Vladimir apontou, o plano visa também apoiar os estados e municípios nas construções desses sistemas cicloviários, ou seja, dessas ciclovias, dessas ciclofaixas, bem como na instalação de bicicletários públicos e paraciclos. Aqui cabe a gente diferenciar o que é o bicicletário e o paraciclo. O bicicletário é como se fosse a garagem de uma bicicleta. O paraciclo é apenas uma estrutura metálica na rua, onde você pode prender a sua bicicleta com uma corrente. E também visa a instalação de equipamentos de apoio ao usuário, como banheiro, vestiário, bebedouros, próximos a essas ciclovias, essas ciclofaixas. Além disso, também visa a integração dos modais. O que são os modais? A bicicleta é um modal, o ônibus é um outro modal, o trem é um outro modal, o metrô é outro. O plano também visa essa integração, ou seja, instalar bicicletários, paraciclos próximos a pontos de ônibus, rodoviárias, estações do metrô. Outro ponto é a promoção de campanhas para incentivo do uso da bicicleta e de mostrar que a bicicleta é um meio de transporte econômico, saudável e ambientalmente adequado. E o plano vai também tratar de algumas ações que as entidades governamentais e não governamentais deveriam adotar para sua implementação, trazendo entre elas o estímulo ao desenvolvimento a um projeto de infraestrutura cicloviária, a implantação das ciclovias, das ciclofaixas, num lugar, obviamente, devidamente sinalizado, que é muito importante, a instalação também ao longo de todo esse percurso de bebedouros e banheiros, onde é que os ciclistas poderão utilizar nesse trajeto, e ainda terminais de locação de bicicleta a baixo custo, nos locais que tiverem um grande fluxo de pessoas. O projeto até, inclusive, cita algumas experiências de outros países e até outras cidades brasileiras, onde ocorre o uso de uma caução. A pessoa aluga uma bicicleta deixando um valor a título de caução, e assim que ela acaba o uso da bicicleta, a caução que ela deixou é devolvida. Com a devolução da bicicleta. Com a devolução da bicicleta. Além disso, o plano visa a implantação de políticas de educação para o trânsito, que promovam o uso da bicicleta, e também a boa convivência dos demais usuários, ou seja, a educação do motorista de carro, saber respeitar ao limite, por exemplo, que tem no Código de Trânsito, de distância de 1,5 metro do ciclista, que a gente vê diariamente que não é respeitado. Também o grande índice de acidentes, como o último acidente, um acidente memorável pela imprensa, foi o que aconteceu em São Paulo, onde o ciclista teve o braço arrancado. Felizmente ele não morreu, mas acabou perdendo o braço. Outra coisa que o plano estimula a implantação é de rotas intermunicipais seguras para o deslocamento. Por exemplo, em cidades próximas, que haja também um jeito que moradores que trabalham na outra cidade possam ir de bicicleta, às vezes 10 km, 15 km de distância, de bicicleta é tranquilo. O projeto de lei também ele estipula como vai ser, quem vai ser atuante para implementá-lo. Em primeiro lugar, os órgãos municipais e estaduais, ou seja, a administração pública, ela tem que levar a cabo.
Depois, as organizações não governamentais que incentivam o uso da bicicleta. E terceiro, as empresas, por meio de parceria público-privada. Outra coisa que a lei fala é como serão arrecadados fundos para implementação, para criação, para construção dessas ciclovias, essas ciclofaixas. Eu acho que é o ponto mais interessante da lei, é que ela destina 15, que é a mudança no Código de Trânsito brasileiro, de forma que o arrecadado com multas de trânsito seja destinado, do arrecadado seja destinado 15%, ou seja, desse total arrecadado no país, 15% do arrecadado em multa de trânsito vai ser destinado à política, ao plano mesmo, à construção de ciclovias, ciclofaixas. E além desses 15%, também tira da CID de combustíveis. Ou seja, quando mais consumo de combustível no país, mais vai ser financiado o programa. Então é uma coisa meio que um erro ajudando o outro. E o plano também coloca como justificativa do projeto de lei a melhoria das condições de mobilidade urbana, a sustentabilidade dos centros urbanos, que até é um fator importante, já que são muitas as discussões hoje em dia acerca do direito à cidade, onde é que a questão da sustentabilidade dos centros urbanos são abordadas. Outra justificativa é a emissão de poluentes no ar. Também é importantíssimo essa abordagem do plano, pois praticamente todo ano tem conferências importantes tratando da emissão de poluentes, acerca do efeito estufa e dos problemas os problemas climáticos que eles podem trazer. E por fim, a promoção de uma mudança cultural no uso dessas alternativas ao automóvel, a esses outros meios de locomoção poluentes. Agora, a gente vai fazer agora uma avaliação do impacto legislativo que motivou esse projeto de lei, o contexto em que ele está inserido. O cenário que esse projeto é envolvido envolve as alternativas políticas que nosso país tomou. Se percebe claramente uma preferência para o transporte privado do que o transporte coletivo. E a estrutura brasileira, só malha viária, praticamente toda rodoviária, tem pouca malha sobre trilhos. É uma opção política que o país adotou Há anos. há anos. Uma política histórica. É, O projeto Bicicleta Brasil tenta mudar isso, não destinar somente ao carro e o transporte motorizado. e o resultado dessa opção política que o nosso país adotou são os congestionamentos que a gente pode ver não só nas grandes cidades, até cidades pequenas. Você vê alguns congestionamentos na entrada, saída da cidade, na parte central da cidade, o excesso de poluição atmosférica e a utilização de muitos combustíveis que podem acarretar o efeito estufa que nós tratamos. E a solução e a abordagem que o plano faz é que uma possível solução seria o investimento no transporte coletivo, que é o que todo mundo citaria de imediato quando se fala nessas questões de mobilidade urbana. Porém, os relatórios que avaliam o plano mencionam que o transporte coletivo, obviamente, é uma opção muito cara e de uma implementação mais demorada. Nesse contexto surge a ideia do Bicicleta Brasil, que seria essa opção pela bicicleta, que é muito menos onerosa do que o investimento em transporte coletivo, que não é desnecessário, também tem que ser feito. E o plano também demonstra que há uma experiência positiva em diversas cidades, como já foi falado, não só brasileiras, como no mundo. No Brasil, Blumenau e em Santa Catarina e Joinville, tiveram vários resultados positivos. Tem pesquisas na internet que demonstram que em 10 anos que eles começaram a implantar uma malha cicloviária através de um plano específico da região de lá, o número de pessoas que começou a usar bicicleta passou de 3 para 12%. Ou seja, 9% a menos da população está tirando seus carros da garagem, congestionando o trânsito, emitindo poluentes para a atmosfera.
E, o, e como o Pedro já falou, um problema também que motivou o projeto são os ciclistas que ficam disputando espaços na via com os automóveis que podem acarretar acidentes, como o recentemente noticiado. Outra coisa que a gente vê desse programa é que ele vai na contramão, que a gente tinha discutido, Vladimir, do que o governo federal tem feito atualmente. Por exemplo, houve a redução da IPI para a venda de carros novos, há uma grande disponibilidade de crédito para a compra de carros novos, mas a produção de bicicleta no Brasil ela é ínfima, ela é irrisória, nós temos duas grandes empresas e não há retirada de IPI para essas empresas, mas para carro tem, e congestionamento de carro tem. E o plano também ele não recorre, esse projeto não vai recorrer à alternativa simplista de vamos determinar que todas as cidades construam não sei quantos quilômetros de malha cicloviária. Não, ele promove diretrizes para tornar os seus objetivos a que se propõe se tornarem realidade de uma maneira mais efetiva. Ele propõe mudanças culturais, ele propõe instalação de equipamentos para assistir o ciclista, bebedouros, banheiros, os paraciclos para ele estacionar a bicicleta, locais de locação para as bicicletas. Outra coisa interessante do plano é que ele respeita a particularidade de cada município. Ele estabelece essas possibilidades, mas não determina, não são determinantes, são diretrizes. O prefeito ele vai aplicar isso, pode implementar só a ciclovia. Às vezes a cidade dele tem bebedouro para todo lado, tem onde parar a bicicleta tranquilamente. Mas outras cidades não. Outras cidades você precisa implementar os paraciclos, os bicicletários, os vestiários, os bebedouros. Então, o interessante desse projeto de lei é que ele respeita a particularidade de cada município. Claro que um município no interior de Minas é diferente do município da grande São Paulo, do interior do Nordeste, nos municípios próximos à capital do Nordeste. Devido à nossa dimensão, nós temos uma grande diferença cultural devido à nossa dimensão geográfica. E por fim, é importante também mencionar, obviamente, um aspecto importante que envolve todo projeto de lei, que é a análise custo-benefício. A gente verifica, conforme até o Pedro já falou, que esse projeto de lei ele não impactaria a lei orçamentária anual diretamente, já que ele ainda propõe da onde é que vai tirar a receita necessária para sua implementação. Ele não só vai chegar e criar uma despesa sem falar de onde é que vai surgir os recursos para essa despesa. E também outro aspecto importante que ele traz é a integração de diversos atores sociais. Ele não menciona que sua implementação estaria distrita só ao governo. Ele fala que o plano poderia ser implementado tanto pelo governo, como pelas organizações não governamentais, como empresas produtoras de bicicleta queiram apoiar o plano. Só o governo que vai definir o meio mais adequado para isso. Se vai ser uma parceria público-privada, se vai ser financiamento. Mas aí a gente percebe que o plano teve avaliou todo um cenário e uma política adotada no nosso país para chegar à conclusão e os objetivos a que se propõe. É isso, né? É só isso. É isso. Gostaríamos de agradecer a participação na disciplina e é esse nosso trabalho.